Você pode engravidar. Cada passo que você dá é um movimento em direção ao seu sonho. Acredite no processo. Confie no seu corpo. Bem-vinda. Você está na sala secreta do método Renascer Girassol. Seja muito bem-vinda a mais essa aula do método Renascer Girassol, a sala secreta. E pensar que hoje talvez seja aquela virada de chave que você nunca pensou que teria. Porque aqui na sala secreta nós estamos tratando de vários assuntos, 10 pilares. Nós estamos na parte que diz ali burocrática, como a gente pode dizer. Mas aquela parte que você vai conhecer um pouco mais, entender um pouco mais de como é que você pode dar os próximos passos. Às vezes você está perdido em relação a o que nós vamos discorrer hoje, e hoje é aquele pontapé que você vai falar assim: agora eu sei aonde ir. Agora eu sei o que eu devo fazer, como fazer e de que forma fazer. Então, seja bem-vinda à aula de hoje. E essa aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre infertilidade e justiça. Mas como assim? Como justiça? Algumas pessoas, quando vão fazer alguns tratamentos, isso inclui até os planos de saúde, tá? Lembrando que às vezes os planos de saúde querem dar uma segurada aí, né, nos tratamentos de infertilidade. Então, quando a gente busca saber um pouco mais, quanto mais informada você está, mais tranquila você vai para o teu tão sonhado positivo. Lembrando que corpo e mente formam um só sistema. Se você está aí desconectada, eu sugiro que você faça o quê? Esteja junto de alguém que possa te apoiar psicologicamente, psicólogo, psiquiatra, um terapeuta integrativa, para que você possa entender um pouco mais sobre realmente quem é você, qual é o processo que você está passando e não passe sozinha. Lembrando que essa comunidade aqui, ela tá para apoiar você e levar você ao seu foco principal, que é nada mais, nada menos que ter o seu positivo nas mãos. Eu já estive no lugar que você está e eu sei que não é fácil. É doloroso, mas quando você chega no final, lá no foco, né? E você tem aquilo que você buscou, é muito compensador. Eu fico muito feliz em você estar aqui conosco hoje, entendendo que você precisa sim estar com pessoas que realmente querem exatamente o que você quer, que buscam exatamente a mesma coisa que você, a mesma ambiência. Ambiência correta, buscando as mesmas coisas que você quer, sem julgamento. Estamos todas por um só objetivo, o seu tão sonhado positivo. Então vamos lá entender um pouquinho mais sobre essa justiça. O que essa justiça vai ter a ver com a minha infertilidade? Lembrando que infertilidade é só um nome que deram para aquilo que você ainda não conseguiu ter, tá? Psicologicamente, mente, você não é infértil, é só um momento que você está passando. Lembra? Vamos internalizar isso. Direitos reprodutivos e acesso a tratamento. Discussões sobre as questões legais e os direitos das pessoas que enfrentam a infertilidade, incluindo acesso igualitário a tratamentos. Todas as pessoas, seja ela que vá fazer um tratamento pelo SUS, tem tratamento pelo SUS, não é tão fácil conseguir, mas há essa possibilidade de pessoas que buscam engravidar buscarem, né, defensoria pública e ter sim a sua FIV. Claro que é um processo, mas há sim essa possibilidade. E aquelas pessoas que têm condições financeiras e que fazem por si só, e vão lá, então, tanto quem faz por si só, ou quanto quem faz pelo SUS, tem que ser tratado de forma igual. Não é porque eu vim pelo SUS, na clínica, sei lá, né, clínica X, que é a clínica que está atendendo somente particular, e o SUS me encaminhou para essa clínica, que eu vou ter tratamento diferente. Então, já começa por aí. Você precisa ser tratada exatamente como qualquer uma outra pessoa. Lembrando que você não deve se comparar com ninguém, ok? Então, vamos lá. Saberes sobre infertilidade. A infertilidade e a justiça reprodutiva são temas interligados, que abrangem uma série de questões legais, éticas e sociais. Os direitos reprodutivos e o acesso aos tratamentos de infertilidade
são cruciais para garantir que todas as pessoas, o Joãozinho, a Mariazinha, o Pedro, tenham a possibilidade de formar famílias, independentemente da sua situação socioeconômica, gênero, orientação sexual ou seu estado civil. Eu acredito que o Estado, quando ele vai buscar, né, solucionar essa dificuldade da família que foi lá buscar por esse tratamento, ele tem alguns critérios, assim como qualquer uma outra coisa que você busca pelo SUS. Só que você não pode permitir que determinado momento que você está vivendo a sua vida, socioeconômico, a sua orientação sexual, o seu posicionamento, se você é da sua idade, se você é mais velha, se você é mais nova, você não pode permitir que você seja desorientada. Você precisa entender que você, quando for buscar, você tem esse direito. É direito seu, independente de qualquer coisa. Quem você é, sua orientação sexual, você tem direito sim. Mas para isso você tem que estar, né, pautada em cima da lei. Vai chegar lá e falar assim, não, é meu direito e pronto, acabou. As coisas não funcionam assim. Né? As coisas têm que ter parâmetros. Então, o SUS também deve ter algumas regras, né? Algumas formas de você chegar para conseguir a sua FIV ou o seu tratamento em si. Mas você já tem que sair daqui sabendo que você pode sim, que você consegue, diante de tudo que você for buscar, pautada, tá? Não é chegar lá e pronto. Então vamos lá, algumas definições. Os direitos reprodutivos incluem o direito de decidir se quando ou quantos filhos quer ter, além de ter acesso às informações e meios para fazê-lo de forma segura e saudável. Esses direitos são parte integrante dos direitos. Então, primeira coisa de tudo, você tem que buscar quais são os seus direitos. Lembrando que tudo que é relacionado a direito, você tem os direitos e os deveres. Não é só assim, meu direito, tá, mas e quais são os deveres? Todo direito tem um dever, todo dever tem um direito. Então, busca primeiro exatamente quais são os deveres, e aí depois você busca quais são realmente os direitos que você tem para que você possa, né, buscar aí o seu tratamento. Se for pelo SUS, eu acredito que você pode buscar assistente social dos postos de saúde ou ir direto já na casa da saúde da sua cidade. Vai te encaminhar para onde é de direito. E aí nós temos as convenções internacionais, né, que é direito internacional relacionado à fertilidade. Se você tem alguma dificuldade, é internacionalmente direito você engravidar. Claro, você vai buscar ali, né? Você vai se orientar para você saber como é que você vai chegar lá no final. Diversas convenções internacionais, como a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher e a Declaração de Pequim, defendem os direitos reprodutivos das mulheres e casais, incluindo o acesso ao tratamento à infertilidade. Eu acredito que seja pouco divulgado, né, pelo SUS, porque é aquilo, né, que na última aula nós falamos, que é o apontamento. A fulana não consegue ter filhos. Aí, provavelmente, nesse posto de saúde ou nesse SUS que você vai, aí no seu hospital, da sua cidade ou do seu bairro, outras pessoas da sua família também vão lá. Aí você fica com o quê? Com medo, com vergonha, por conta do bendito do apontamento. Olha lá, porque independente de qualquer coisa, nós sabemos que sempre tem alguma vizinha, alguma amiga da amiga da amiga que vai estar lá no posto de saúde, que vai falar, ué, a fulana estava lá, por que ela estava lá? E aí acaba chegando. Então, muitas vezes, isso não é tão difundido, mas todas as mulheres, todas as famílias têm acesso, sim. Já ouvi várias pessoas dizerem que foi ao posto de saúde que tem. Só que eles têm os critérios, tantos anos, isso e aquilo, e aí acaba entrando naquilo. Será que eu sou capaz? Será que eu me encaixo nisso aí? Então, busque informações, vá direto ao ponto, sem medo, sem vergonha, e, obviamente, você vai sair de lá com algum papel na mão. Você vai sair com algum direcionamento. Então, assim, busque, porque é seu direito.
Quais são os deveres que você vai ter? Aí é com eles. Mas é seu direito, sim. E isso foi já incutido para que a gente possa ter, sim, tá? Questões legais e acesso a tratamentos. Na legislação nacional, as leis sobre tratamentos de infertilidade, elas variam amplamente entre os países, entre até estados, né? Porque independente de qualquer coisa, cada estado tem a sua lei, a sua regra. Então, provavelmente, cada lugar vai discorrer sobre essa lei, mas nós temos essa lei. Em alguns lugares, há legislações robustas que garantem o acesso a esse tratamento, enquanto em outros, as leis estão restritas ou inexistentes. Olha só. Então, em um mesmo, né, país, existem essas leis, elas divergem, são diferentes. Só que você pode buscar. Como é que você vai conseguir? Provavelmente, se você tem uma escala de 0 a 10 e você consegue atingir 3, eles vão te encaminhar para o que você deve fazer, qual é o seu próximo passo, para que você possa chegar ali a completar essa escala. Se você está num estado onde não tem de jeito nenhum essa lei, aí você pode buscar informações. Acredito que na Defensoria Pública eles vão trazer essa informação para você e o próximo passo também, porque tudo se é uma lei, mesmo que no seu estado não tenha ainda, você vai buscar orientações para o que você pode fazer. Então, independente de qualquer coisa, primeiro saiba aonde procurar. Não é no próprio hospital, ou brigar lá na prefeitura, ou ir lá no posto de saúde, na casa de saúde e brigar com quem está lá. Não, vai direto lá na Defensoria Pública, se você assim precisar, e se informa do que é que você precisa fazer. Quais são os próximos passos para que você tenha o seu direito garantido. É direito. Só que em determinados estados pode ter que tenha, pode ter que não tenha. Eu sei que aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tem. Conheço pessoas que já passaram pelo posto de saúde e por determinado item lá da sua legislação não se encaixou, buscou o que precisava para encaixar e se encaixou. Tá? Então, busque. Essa é uma informação que você deve buscar lá. Primeiro você vai na casa de saúde, né? Lá no posto de saúde, ou na UBS, ou aonde trata. E aí, depois dali, você busca a informação. Eles vão te dar um caminho, né? Um direcionamento. A regulamentação, ela pode afetar quem tem direito a tratamentos como casais do mesmo sexo, pessoas solteiras e casais de diferentes nacionalidades. Porque o que acontece? Hoje nós temos um homem casado com um homem e que ele vai buscar, eu quero ter um filho. E aí ele vai buscar o quê? Ou a adoção, ou ele vai buscar como que eu posso dizer? Não posso dizer que é uma barriga de aluguel, porque quem oferece, ele não pode receber dinheiro. Então, hoje aqui no Brasil, nós temos solidária. Pode pegar alguém da família, uma prima, eu já vi várias mães, né, de um dos dois do casal, e ela tem uma vida reprodutiva saudável, e ela oferece, né, faz lá a parte da fertilização, e ela tem só a gestação. O bebezinho fica ali, cresce e ponto. Né? Então, é a barriga solidária, aonde a mulher, ela oferece, e depois, quando o bebezinho nasce, pessoas solteiras. Ah, eu sou solteira, eu posso ter filho? Pode. Ah, mas eu não quero casar, eu não quero. Tem problema. A legislação do Brasil, ela permite que você faça uma FIV. Aí você vai buscar uma casa, né, uma de fertilidade, e aí você vai ter um padrão de homens, se você é mulher, um padrão de homens que tem ali, você não vai conhecer, você vai chegar lá, olha, eu quero assim, 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 e aí você pode sim ter o seu filho, de forma tranquila. Ah, não é porque você é solteira que você não pode fazer uma fertilização. E casais de diferentes nacionalidades. Supomos que tenha aqui no Brasil, né? A brasileira que casou com um australiano. Mas como que vai fazer? Você precisa buscar no direito, na lei, saber como é que você vai dar esses próximos passos. Ó, nós não conseguimos ter filho natural, então você vai buscar essas orientações, mas de forma tranquila. Né? Você vai buscar, você vai entender, e aí você, mas por quê? Porque muitas vezes não deu certo lá o casamento. Com quem que vai ficar a criança?
Então, tudo isso a lei traz para você e você precisa buscar informações sobre isso. O acesso igualitário. Disparidades econômicas. Em muitos países, os tratamentos de fertilidade, como a fertilização in vitro, são caros, inclusive aqui no Brasil, e não estão cobertos por sistemas de saúde pública ou seguros privados, limitando o acesso a quem pode pagar. Aqui em Campo Grande, é como eu falei, eu sei do posto de saúde em que eles oferecem, mas tem que entrar naquilo que foi colocado. Tem que ter tantos anos, tem que ter uma quantidade X de óvulos e aquilo outro, para que você possa entrar por esse programa. Então, se você tem, supomos, tá? É uma suposição, que seja 45 anos e você tem 46, você não se encaixa ali, você não se enquadra, então, infelizmente, você não vai poder fazer. E aí, o que eu faço? Se eu quero ser mãe, se eu preciso, né? Tenho ali aquela vontade no meu coração, aí, infelizmente, não se enquadrou ali no que eles determinaram. E nós sabemos que a FIV, né, a fertilização in vitro, além dela mexer muito com a parte psicológica, ela não é uma prática barata. Então, assim, você tem que estar, se você não se enquadrar nesse meio aí, você tem que estar preparado para você dar esse próximo passo. Então, quando eu digo para vocês que vocês devem buscar entender, compreender o seu corpo antes, né? Porque sempre quando a gente, vou engravidar com 35 anos, a gente nunca pensa, será que eu vou ter alguma coisa? Será que vai ser tranquilo? Minha mãe foi tranquila, minha mãe teve tantos filhos, tal. Mas lembra? Você não é ela. Então, assim, independente de qualquer coisa, a gente precisa conhecer o nosso corpo para que a gente não chegue lá nos 40 a mais, como eu cheguei, e naquela preocupação, será que eu tenho? Será que eu não tenho? Mas, né? Enfim. Discriminação. Grupos marginalizados, incluindo minorias raciais e também o LGBTQI+, as pessoas com deficiência, frequentemente elas são vistas como alguém que não pode gerar. Olha só. E aí, independente de qualquer coisa, se você se enquadrou nesse patamar aí, ou se você tem algum tipo de deficiência, se você tem alguma barreira, você pode buscar. Vai lá e aí você vai ter um direcionamento. O que você precisa fazer? Só que não deixa muito para ir muito tarde, não, porque você pode provavelmente ultrapassar, né? É o que eu falei da idade. A idade eu acredito que seja o ponto crucial quando você vai buscar um tratamento, porque eles acreditam que, supomos que você retire, né? Faça a retirada de 5 óvulos e você tem 45 anos, você não pode colocar mais de 2. Por quê? Pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Então, tudo questões burocráticas, né? Então, independente de qualquer coisa, busque o quanto antes se informar como é que está a sua vida reprodutora. Como que você faz isso? Fazendo os seus exames de rotina. Tudo que for relacionado a exame de rotina, tem um exame de laboratório que você faz, que é o antimuleriano, para saber como é que está a sua função dos seus ovários. Então, quando a gente não pensa em engravidar, a gente nunca pensa em fazer. E o médico também nem. Então, se a gente antes de pensar em engravidar, a gente já buscar essas informações, com certeza, quando a gente falar, não, agora é o momento certo de engravidar, eu já vou estar tranquila. Então, a gente precisa, tá? Ter ali, ó, a preocupação de quais são os próximos passos. E em relação ao direito, se a gente tem, né, qualquer tipo de dificuldade para tratamento mesmo, a gente pode sim buscar. Políticas públicas. Quando se fala de política, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Difícil, não vou conseguir. Aí vem a tal do merecimento, né? Será que eu mereço? Será que eu consigo? Então, assim, quando se trata, né, da parte da infertilidade, tem um olhar diferente, né? Então, as políticas públicas que subsidiam ou cobrem tratamentos de fertilidade, elas promovem maior igualdade. Então, eles acreditam, né, que independente de qualquer coisa, você já está passando por um processo. Não tão fácil. Então, não é que eles vão facilitar. Você vai chegar lá e vai falar assim, olha, eu preciso, amanhã eles vão te dar a resposta. Mas eles provavelmente olham de forma diferente. E aí eles discorrem
né? Entre eles, qual é o próximo passo que vai ser dado para o seu tratamento, que sim ou que não e por qual motivo. E aí, exemplos incluem a cobertura de tratamentos por sistemas de saúde públicas em países como o Reino Unido e alguns estados do Canadá, países de primeiro mundo, né, minhas amigas? Independente de qualquer coisa, lá eles não questionam nada do que é questionado aqui no Brasil. País de primeiro mundo. As pessoas têm um SUS lá maravilhoso. Não é igual aqui no Brasil, que às vezes você fica ali 4, 5, 10 horas, você morre na fila e depois que vão lá atrás de você para fazer aquele determinado exame. Lá não, lá é outra história. Mas, infelizmente, nós não moramos lá, né? Então, nós temos que nos adequar à nossa realidade. Mas, lembrando que você tem sim o direito, só que você também tem os deveres, tá? Nunca vá naquela assim, eu tenho direito, é meu direito, mas qual é o seu dever? Tem os dois, tá? Tanto um quanto o outro. Programas de educação e conscientização sobre infertilidade e direitos reprodutivos também são importantes para informar a população sobre suas opções e direitos. Aqui nós temos esse programa de educação. Nós estamos trazendo para você aqui na sala secreta o passo a passo de como é que você vai prosseguir, o que é que você precisa fazer. E diante de qualquer coisa, isso faz com que você talvez nunca tenha pensado sobre, nossa, será que é legal, né? Será que, e quando eu falo legal, não é que eu, a pessoa, é que pode, direitos, deveres, será que isso é para mim? Será que isso não é para mim? Então, nós precisamos entender que, da mesma forma que nós temos os direitos, nós temos os deveres. Então, independente de qualquer coisa, conhecer os dois, né? Desafios e considerações éticas. Autonomia reprodutiva. A autonomia reprodutiva implica que as pessoas devem ter a liberdade de tomar decisões informadas sobre seus corpos e capacidade reprodutiva sem coerção ou discriminação. Tá, não preciso passar por nenhum tipo de tratamento, eu quero ter 10 filhos. Na lei, ninguém vai falar para você que você não pode. O corpo é seu, você pode ter quantos filhos quiser. Desde que você também tenha condições de criar, né, gente? Também não adianta você ter 10, 15, 20 filhos e cada um para um lugar. Existem países em que você é obrigado a ter 1 a 3 filhos. Então, olha só, supomos que você tenha 2 filhos, né, nesse país já, e aí você engravide de gêmeos, o que você vai fazer? Olha a loucura que é. Então, aqui no Brasil, graças a Deus, nós temos esse olhar, né? O corpo é seu, desde que você consiga criar os seus filhos, tranquilo. As legislações devem respeitar e proteger essa autonomia. Independente de qualquer coisa, ninguém vai dizer para você, ó, você tem que ter 1 filho só, 2 filhos só. E engravidei de mais 2, e agora, o que eu faço? Aí com você. Permitindo que indivíduos e casais façam escolhas sobre tratamentos de fertilidade de acordo com as suas necessidades e valores. Aí é que volta, né, a parte não conseguir ter filhos natural. Então, eu vou buscar a FIV, por exemplo, né, a fertilização in vitro. E ali eu tive a retirada de 10 óvulos. Desses 10 óvulos, eu consegui 5 euploides, né, que é aquele que é bom para fazer a fertilização. E eu quero colocar os 5 de uma vez. Dependendo da sua idade, há essa possibilidade. Se você tiver menos idade, não tem. Então, é uma matemática que eles utilizam, porque há a possibilidade dos 5 que foram colocados se desenvolverem e serão 5 filhos. Às vezes, essa mulher, ela não tem capacidade física para acoplar 5 bebês. Então, assim, tem toda essa orientação de idade e da quantidade que pode ser colocado para a segurança da mulher. Não é porque é uma imposição. Não, é somente para a segurança da própria mulher e da própria família, né? Porque uma mulher que é pequenininha, que seja, sei lá, 1,55 m, é grávida de 5. Mas, né? Então, a gente tem que ter esse olhar. A quantidade de idade, isso, tudo aquilo outro. Então, é muito bonitinho ali, quando é relacionado à fertilização, né, in vitro, para que não tenha problemas intercorrentes durante essa gestação para a mulher, né, para as famílias. Equidade e justiça social. As políticas de saúde devem garantir que todos os grupos sociais
tenham acesso igualitário a tratamentos de infertilidade. Isso inclui medidas para reduzir os custos de tratamentos, aumentar as disponibilidades de serviço e combater discriminações sistêmicas. Algumas clínicas hoje já entenderam que os casais que não têm aquela dinheiro, né? A parte financeira mesmo, eles entenderam que se eles fizessem alguns programas para beneficiar esses casais, o quanto eles ganhariam também. Porque independente de qualquer coisa, a família quer engravidar. É um tratamento que não é barato. Mas se eu oferecer alguns benefícios, é bom para a família e é bom para o laboratório. Por quê? Porque, além de tudo, há essa junção. Eles vão estudar o motivo que essa família não está conseguindo engravidar de forma natural e beneficiá-los com os filhos. E a família, tranquilamente, vai se propor a ajudar, né, esse laboratório e, com certeza, sair com seu bebezinho no colo. Então, assim, hoje as clínicas estão facilitando dessa forma. Se um tratamento que custa 50 mil, e lembrando que eles precisam se encaixar na quantidade de idade que tem ali. Não sei a idade correta, mas cada laboratório tem uma idade. Supomos que seja 40 anos. A mulher que tem 40 anos vai lá, olha, prova que tem uma renda de tantos e que gostaria de ter filhos, tentou, fez isso, fez aquilo. Aí eles disponibilizam esse programa e você vai lá e faz a sua FIV. Mas tudo isso varia muito de laboratório para laboratório. Mas alguns laboratórios já estão tendo essa iniciativa de diminuir a quantidade de valor para que as famílias possam, sim, ter a possibilidade de fazer a FIV. Tá? E quais são as considerações éticas? Questões éticas como a seleção de embriões, maternidade de substituição, que é a barriga de aluguel, e a adoção de gametas também precisam ser abordadas de maneira justa e equilibrada, garantindo que os direitos de todas as partes envolvidas sejam respeitados. Independente de qualquer coisa relacionada à saúde, todas as vezes que a pessoa for buscar fazer uma fertilização in vitro, os embriões são analisados. Né? Eles fazem a coleta, né, dos óvulos, fazem a coleta dos espermatozoides, aí depois, em laboratório, faz a junção, e ali, dessa junção, eles vão utilizarem apenas aqueles que se desenvolveram exatamente como se fosse de forma natural. Supomos que um tipo daquele embrião, ele não se desenvolveu da forma que deveria. Duas, né, juntam os dois, aí eles juntam, bom, duas, depois 4, depois 8. Se em um determinado momento ele teve uma deficiência, esse embrião ele é descartado. Por quê? Porque provavelmente ele não vai ser um bom embrião para fazer a implantação. E então, ele vem ali descrito o motivo que ele foi descartado. Não é, não deu certo, vamos jogar fora. Não. Tem todo um critério para que esse embrião ele possa ser inserido na mãe, né? Ou não, ele não vai ser utilizado. Isso, o laboratório, ele tem a embriologista e ela faz todo esse olhar, né? Todo esse tratamento. Deu certo, a gente implanta, não deu certo, descarta-se, implanta apenas aqueles que têm a qualidade XY, né? Que eles determinam lá no laboratório e todos relacionados ao quê? A qualidade de vida para a mãe e para o bebê, tá? Pode acontecer de ter algum tipo de dificuldade, de deficiência? Pode, porque a gente não sabe. O próprio laboratório não vai saber exatamente, tem o autismo, ou tem Não, é o desenvolvimento físico que tem ali, né? Porque independente do que nós sabemos se é natural ou se é de forma da fertilização ali no laboratório, tem que ser o quê? A disponibilidade que tem de dividir, né? Então, divide em 2, depois em 4, mas não vai dizer qual é o gene, a forma genética, né? Então, independente de qualquer coisa, pode vir ou não. A mulher resolveu que vai fazer doação dos seus óvulos. Conheço pessoas que foi fazer a FIV
e tiveram 32, retirou 32 óvulos. Ela pode doar alguns desses óvulos, porque mulheres que passam de determinada idade e que não produzem mais os óvulos, elas podem receber essas doações. Pega uma doação de um óvulo com o espermatozoide do marido, e aí depois faz o que tem que ser feito e faz depois a transferência para esse corpo, sem problema algum. Só que ela tem que ser avisada, né? Tem que ter todo um. Não é assim, teve lá tantos óvulos, eu vou pegar e vou colocar que teve 20. Então, tudo isso é parte da mulher, se ela quer ou não. E muitas vezes os laboratórios eles auxiliam retirando a quantidade de valor para essa mulher que faz essa doação. Já ouvi dizer que chega a R$ 4.200. Então, já é algo legal, né? Então, quero ser barriga de aluguel. Você pode buscar essa informação para que você possa legalmente, tá? Não pode ser assim. Quando fala aluguel, gente, que eu disse lá atrás, né? Não é barriga de aluguel, é barriga solidária. Porque não vai cobrar, você não vai ter você vai ter todo o tratamento, você vai ter todo um acompanhamento, mas o legal no Brasil não é cobrar. Você não tem dinheiro. É direito, tá? Direito da família. Ter esse acompanhamento da mulher que vai ser solidária. Isso é legal. Se a família, independente de qualquer coisa, eu tenho ali uma barriga solidária, a mulher não vai querer me dar o bebê, ela assina toda uma documentação, e é claro que a hora que o bebezinho nasce, aí, independente de qualquer coisa, ela segue a vida e entrega o bebê para a família, que é a família de direito. Independente de qualquer coisa, direito reprodutivo, ele tem que ter esse acesso igualitário. Independente de cor, independente de idade, independente de raça, de etnia, tem que ser igual para todos. Tanto para o Zezinho, para a Mariazinha, etc e tal. É direito. Lembrando que tem direito, tem os deveres. O tratamento de infertilidade é uma questão de justiça social. É necessário que governos e organizações internacionais e sociedades civis trabalhem juntas para criar políticas inclusivas e acessíveis, respeitando a diversidade de necessidades e situações das pessoas que enfrentam a infertilidade. Porque quem já está enfrentando tudo isso aí, não é fácil chegar, buscar, ter que passar por esse processo, principalmente se for sozinha. Se tiver uma rede de apoio, se tiver uma comunidade, se tiver um grupo, ainda acaba ficando um pouco mais leve, mas nunca é tão fácil. Então, as pessoas, quando vai buscar o direito, ela já vai naquelas, e agora? Se ela não tiver informação, então ela nem vai, porque ela vai achar que não tem saída, não tem um jeito, não tem um norte. Então, independente de qualquer coisa, quando você está numa comunidade, você está num grupo onde alguém traz isso para você, ponto, acaba ficando um pouco mais tranquilo. Mais fácil, eu não digo que mais fácil, mas mais tranquilo quando você tem esse apoio. Isso inclui a promoção de legislação que protejam os direitos reprodutivos, a implementação de políticas públicas, que aqui no Brasil ainda é um pouco mais complicada, mas que tem, né? E aí você precisa buscar que elas garantam acesso a esse tratamento e, óbvio, ter sempre o olhar. Eu tenho um direito, mas eu também tenho um dever. Nunca sempre pensar assim, obrigado, o Estado é obrigado a me dar. Não. Tem um direito, mas tem um dever. Se você cumpre aquilo que está ali, legal, beleza. Mas se você não cumpre, infelizmente, ninguém vai poder te dar o aval que você vai dar os próximos passos. Então, sempre procure, estude o seu caso, esteja em comunidades, em grupos que estejam ligados a quem quer engravidar, a quem busca engravidar, e que tenha essas informações. Não vá olhando e, eu quero, eu posso. Não é assim. Todo direito tem um dever. Então, primeiro você precisa entender o que eu preciso fazer para poder chegar a ter esse acesso, a ter esse olhar das políticas, né? A justiça, o que a justiça pode fazer por mim? Independente de qualquer coisa, você não está sozinho. E eu te convido a fazer parte da nossa comunidade chamada Renascer Girassol. Isso foi um pouco sobre aquilo que a gente traz sobre a infertilidade e justiça. Espero que você tenha gostado. Essa aula vai ficar aí no ar por 48 horas.
Se você perder ela nas primeiras 24 horas, corre. Você tem mais 24 horas para poder assistir. Fico aqui, um grande abraço e qualquer coisa, venha conosco. Estamos aqui para você e por você. Um beijo, beijos férteis. Você pode engravidar. Cada passo que você dá é um movimento em direção ao seu sonho. Acredite no processo. Confie no seu corpo. Bem-vinda. Você está na sala secreta do Método Renascer Girassol.